escondido no frio absoluto do sistema solar, há um planeta cercado por anéis e mistérios. Saturno. À primeira vista, ele parece uma obra de arte cósmica, imenso, elegante, quase silencioso. Mas o que a maioria não sabe é que ele não está sozinho. Saturno é o centro de um império gelado, um império antigo, talvez mais antigo que a própria Terra, um sistema de luas tão diferentes, tão complexas e tão assustadoramente ativas, que muitos acreditam que esse planeta não seja apenas um gigante gasoso, mas também uma espécie de trono, um posto avançado, um dos berços mais promissores para comprovarmos a existência de vida fora da Terra, o lugar que pode revelar segredos que podem mudar totalmente nossa forma de ver o universo. Suas luas orbitam como cavaleiros silenciosos, cada uma guardando segredos que desafiam a lógica e a ciência. Atmosferas densas, oceanos subterrâneos, cristais de gelo que escondem estruturas e, talvez, presenças. Seria Saturno um centro de observação, um portal? Um arquivo cósmico de civilizações antigas? Ou talvez o que está lá fora nunca tenha deixado de nos observar? Hoje vamos explorar esse império sombrio, conhecer cada uma das luas mais misteriosas de Saturno e entender por que tantos acreditam que o verdadeiro segredo do Sistema Solar não está em Marte nem em Júpiter, mas ali, no silêncio congelado de Saturno, onde o tempo parece ter parado e onde tudo pode estar apenas começando. Poderia Saturno abrigar o segredo da vida fora da Terra? É bem provável. Saturno não é apenas belo, é intimidador. Com seus gigantescos anéis girando a mais de 36 mil quilômetros por hora, o planeta parece uma joia em movimento, mas uma joia com segredos que nenhum telescópio consegue decifrar por completo. É o segundo maior planeta do Sistema Solar, com uma força gravitacional capaz de manter dezenas de luas sob controle. Uma verdadeira corte gelada que o orbita em silêncio absoluto. Mas a superfície de Saturno, se é que podemos chamá-la assim, esconde um caos invisível. Ele é formado principalmente por hidrogênio e hélio, sem chão, sem base, apenas camadas e camadas de nuvens, tempestades e pressões tão intensas que poderiam esmagar qualquer nave antes mesmo de chegar perto do núcleo. Relâmpagos 1000 vezes mais poderosos do que os da Terra cortam suas nuvens. Furacões se formam e desaparecem em questão de horas. E lá, no meio desse inferno gasoso, pulsa algo que ninguém consegue ver, mas todos sentem. Saturno emite mais calor do que recebe do Sol. Um calor que vem de dentro, como se algo estivesse ativo ali, escondido nas profundezas. Será apenas atividade geológica? Ou existe algo sendo gerado, mantido, talvez alimentado? Alguns cientistas especulam que Saturno e seus campos magnéticos criam ressonâncias estranhas, padrões de vibração que não se repetem com lógica, como se o planeta estivesse cantando ou mandando uma mensagem. E quando olhamos para o que o cerca, as luas, a sensação só aumenta. Porque, diferente de Júpiter, que exibe poder e turbulência, Saturno observa, esconde, controla, e tudo ao seu redor parece estar sincronizado com ele, como se cada lua tivesse uma função, uma missão, um segredo. E a primeira delas guarda o maior de todos: Titã. Essa é a maior lua do império de Saturno, maior até que o planeta Mercúrio, e talvez mais complexa do que qualquer outra lua do Sistema Solar. A superfície de Titã é gelada, coberta por lagos e rios, mas não de água, de metano líquido. Por mais incrível que pareça, chove em Titã. Há estações, erosão, mares e até dunas. Um verdadeiro ciclo climático, mas totalmente diferente do que conhecemos. Como se fosse uma cópia da Terra, feita por outra inteligência. Uma versão alternativa do nosso planeta, só que congelada, sombria e silenciosa. Titã é envolta por uma densa atmosfera alaranjada, uma névoa espessa que bloqueia completamente a visão de sua superfície.
Quando a sonda Cassini finalmente penetrou essa camada, o que ela viu parecia impossível. Canais, lagos, montes, geologia viva. Alguns cientistas acreditam que, sob essa crosta congelada, exista um oceano subterrâneo de água líquida. E onde há água, há possibilidade de vida. Mas a questão com Titã vai além disso. Algumas formações em sua superfície lembram estranhamente estruturas geométricas, retas perfeitas, alinhamentos, padrões que, à primeira vista, poderiam ser naturais, mas que não se repetem em nenhum outro lugar conhecido. E então surge a pergunta: e se Titã for mais do que uma lua? E se for uma cápsula, um observatório, ou quem sabe, uma base? Algumas teorias afirmam que a névoa densa não é apenas natural, mas proposital, um tipo de camuflagem atmosférica que impede a detecção externa. E a atmosfera, rica em compostos orgânicos, incluindo hidrocarbonetos complexos que, aqui na Terra, são fundamentais para a vida. Titã não apenas respira, ela se esconde, ela observa. E talvez esteja esperando o momento certo para despertar. Mas ela não está sozinha, porque a próxima lua guarda em seu interior um oceano, e esse oceano está em movimento. No meio do império gelado de Saturno, há uma lua pequena, silenciosa, quase discreta, mas de dentro dela algo pulsa. Encélado. Com apenas 500 quilômetros de diâmetro, ela poderia facilmente passar despercebida. Mas não dá, porque Encélado está viva. Do seu polo sul, jatos de vapor d'água são lançados com força para o espaço, atravessando fissuras em sua crosta gelada. É como se algo lá dentro estivesse tentando escapar, ou se comunicar. Esses jatos revelaram algo chocante. Dentro de Encélado, há um oceano subterrâneo, em contato direto com o núcleo rochoso da Lua. Isso significa química, significa energia, significa um ambiente potencialmente habitável. E não é só água. Foram detectados compostos orgânicos complexos nesses jatos, matéria-prima para a vida. Encélado, ao contrário de outras luas, não esconde sua atividade. Ela se mostra. E isso incomoda, intriga, assusta, porque a pergunta que paira é simples, mas devastadora. Se há um oceano, e se esse oceano tem energia, calor e moléculas orgânicas, o que ou quem pode estar vivendo lá dentro? Alguns cientistas especulam que Encélado seria o local mais promissor do sistema solar para encontrar vida. Mas ainda há algo mais estranho: a localização dos jatos, a regularidade, a força. Tudo parece programado, como se fosse parte de um ciclo artificial, um sistema, um código. Encélado parece uma máquina geológica, ou talvez biológica. Será que esse oceano é apenas um habitat? Ou é um sistema fechado, uma espécie de incubadora? Uma arca congelada? E se algo ali dentro estiver crescendo? Enquanto a superfície congela, o interior se move, vibra, respira. Mas antes que possamos responder, chegamos a uma lua que esconde muito mais do que oceanos. Ela esconde a própria forma da destruição. Mimas, a estrela da morte congelada. À primeira vista, Mimas parece uma brincadeira do universo. Uma esfera gelada com uma cratera colossal em um dos lados. Tão perfeita, tão simétrica, que muitos a chamam de a estrela da morte de Saturno. Mas talvez o apelido seja mais real do que gostaríamos. Por muito tempo, Mimas foi considerada apenas mais uma rocha congelada, sem atmosfera, sem atividade, sem nada. Até que um estudo recente revelou algo inesperado. Mimas pode ter um oceano subterrâneo. Sim. Por baixo de toda aquela crosta de gelo espesso, pode haver um oceano oculto, ainda jovem, ainda aquecido, e completamente isolado por bilhões de anos. Mas como? Por quê? A descoberta não bate com o comportamento que se esperava de uma lua morta. A órbita de Mimas não é caótica o suficiente para manter um oceano líquido, e ainda assim,
Os sinais estão lá. É como se algo tivesse mantido esse núcleo aquecido, ou como se esse oceano tivesse sido colocado ali. Mimas não tem fissuras, nem jatos, nem indícios visíveis de atividade externa. Tudo está preso por dentro, selado, como se alguém ou algo tivesse construído essa lua para esconder esse oceano, para proteger ou aprisionar. A cratera gigante em sua superfície, chamada Herschel, é tão desproporcional que deveria ter destruído a lua inteira no impacto, mas não destruiu. Mimas resistiu, ou talvez foi reconstruída. Será que essa cratera é apenas um disfarce? Uma fachada para algo mais profundo? Ou estamos diante de uma das estruturas mais enigmáticas do sistema solar? Seja o que for, Mimas guarda um segredo, e esse segredo está preso, esperando, no frio absoluto. Mas o que vem a seguir é ainda mais estranho, porque a próxima lua parece ter sido dividida. Iapetus. Se as luas de Saturno parecem ter sido esculpidas à mão, Iapetus é a assinatura do escultor. Uma lua dividida ao meio. De um lado, um tom escuro, quase negro, como carvão cósmico. Do outro, um branco intenso, gelado, que reflete quase toda a luz que recebe. Iapetus é dual, é contraste puro. E isso não é só aparência, é identidade. Essa diferença drástica entre os hemisférios da Lua é uma das maiores anomalias do sistema solar, e ninguém sabe explicar com certeza por quê. Mas não é só isso. Ao redor do equador de Iapetus existe uma crista gigante, uma muralha natural de mais de 20 quilômetros de altura que se estende por boa parte da Lua, como se ela tivesse sido selada ou dividida. Parece uma costura ou um limite, como se algo tivesse acontecido ali. Algo antigo, algo grande demais para ser ignorado. Alguns teóricos sugerem que Iapetus não é uma lua comum, mas uma estrutura artificial, uma casca, um tipo de cápsula. Essa ideia pode parecer absurda até você olhar mais de perto. A crista equatorial é simétrica demais. O contraste de cores não se encaixa com nenhum padrão conhecido. E a órbita de Iapetus? Inclinada, irregular, diferente de todas as outras luas de Saturno, como se ela tivesse vindo de outro lugar, ou tivesse sido posicionada ali. A superfície de Iapetus está marcada por crateras antigas, mas com padrões estranhamente repetitivos, como se alguma coisa tivesse caído sobre ela, ou saído de dentro. Ninguém sabe ao certo o que é Iapetus, mas quem olha para ela de longe dissente. É como se a Lua estivesse tentando mostrar algo, ou esconder tudo. E quando você pensa que o império de Saturno não pode ficar mais estranho, surge uma última guardiã, silenciosa, congelada e esquecida, mas que talvez tenha sido o primeiro alerta. A Lua Rhea. Enquanto as outras luas mostram sinais de atividade, de vida, de movimento, Rhea escolheu o silêncio. A segunda maior lua de Saturno não tem jatos, não tem atmosfera densa, não tem lagos. Ela é feita de gelo e rocha, congelada até o núcleo. Mas é justamente por isso que ela assusta. Rhea é estática, fria, quase morta, mas só quase. Porque há coisas em Rhea que não fazem sentido. Em 2010, a sonda Cassini detectou o que pareciam ser traços de um fino anel ao redor da Lua. Um anel em uma lua. Algo nunca antes visto. A presença desses detritos levanta uma dúvida. O que Rhea poderia ter feito ou sido para atrair ou gerar um anel ao seu redor? Além disso, a superfície de Rhea é repleta de crateras profundas, antigas, intocadas, como se nada as tivesse apagado, como se a Lua estivesse congelada no tempo. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que Rhea teria sido um mundo mais ativo no passado e que algo a fez parar, como se tivesse sido desligada ou usada. Talvez Rhea tenha sido uma base, ou um cofre, ou, como dizem alguns, uma fortaleza.
o último bastão de um império que um dia governou essa parte do sistema solar. Um império que hoje se esconde sob gelo, névoa e silêncio, mas que talvez ainda exista, em estado de espera, dormindo. E se algum dia esse império acordar, Saturno será apenas o começo. Em meio ao vazio gelado do sistema solar, Saturno reina em silêncio. Não com tempestades como Júpiter, não com rochas como Marte, mas com gelo, névoa e mistério. Suas luas são mais do que corpos celestes. São fragmentos de algo maior, um império. Cada uma parece cumprir um papel. Titã respira. Encélado pulsa. Mimas esconde. Iápetus divide. Rhea vigia. São sentinelas, estações, portas, talvez memórias de algo que já esteve muito mais presente neste sistema e que agora apenas observa. E se for isso? E se Saturno for uma espécie de trono antigo, de onde civilizações avançadas, talvez não humanas, um dia monitoraram a Terra? E se o que está adormecido lá fora estiver esperando o momento certo para despertar? Talvez não estejamos sozinhos. Talvez nunca estivemos. Talvez o Império ainda esteja de pé, apenas invisível aos nossos olhos. Mas agora eu quero saber de você. Você acredita que as luas de Saturno guardam algo que ainda não entendemos? Será que estamos mais perto de descobrir ou de sermos descobertos? Conta aí nos comentários. E se você gosta de explorar os grandes mistérios do universo e do que pode estar espreitando por trás deles, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nos vemos na próxima viagem. E lembre-se, nem tudo que parece morto está realmente em silêncio.